Aconteceu em 1987, um dos maiores desastres nucleares do Brasil, e está entre os acidentes nucleares mais significativos em termos de danos à saúde. Antes de falarmos do acidente, é importante entender o contexto histórico de Goiânia. Goiânia foi fundada em 1933 com uma população em constante crescimento. A cidade já mostrava características de uma capital. Um planejamento urbano que mesclava elementos do modernismo, sendo projetada pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima. A população goianiense estava aumentando muito, impulsionada pelas pessoas que saíam do campo e vinham para a cidade, em busca de conforto e principalmente trabalho. Apesar do crescimento, Goiânia enfrentava desafios típicos de muitas cidades brasileiras da época, como a desigualdade social, a falta de infraestrutura para acompanhar o aumento populacional. No entanto, antes do acidente, a cidade ainda estava em um processo de adaptação às novas tecnologias e ao uso de materiais mais sofisticados na medicina e na indústria. O Césio-137 foi uma fonte utilizada no tratamento de câncer em radioterapia e se espalhou em Goiânia através do equipamento abandonado de um hospital desativado, o Gamacel 40. A máquina deixada era de radioterapia, especificamente usada para tratamentos médicos que envolviam radiação gama, comumente usada em alguns tipos de câncer. Ela funcionava como uma fonte radioativa, nesse caso o Césio-137, para emitir radiação em doses controladas, visando destruir células cancerígenas. O Instituto Goiano de Radioterapia, ou IGR, foi a empresa responsável por deixar o equipamento no local. E tudo se inicia com Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, que trabalhavam com reciclagem. Ambos estavam andando pelas ruas da cidade quando avistaram um lote desocupado, mas com destroços e paredes. Pensaram que poderia ter algo naquele local envolvendo materiais metálicos como latas de refrigerante, latas de tinta e dispositivos que não eram mais utilizados. Ao adentrarem no lote, avistaram um material que pesava 10 quilos, feito de chumbo, deixado pelo IGR e com 19 gramas de Césio-137 na parte inferior. O ponto é que quando uma instituição que tem aparelhos de energia nuclear, como a Gamacel 40, estão trocando de localização, é necessário enviar uma notificação ao Instituto Nacional de Energias Nucleares para terem uma resposta se podem ou não realizar a mudança. O IGR enviou o documento alertando que iriam trocar de local e que havia uma máquina de radioterapia no lugar, porém a carta não foi retornada, e o Instituto realizou a mudança da mesma forma, sem o consentimento prévio do CNN. O pensamento dos catadores foi que eles ganhariam muito dinheiro com todo esse material vendido. Portanto, como viram que o peso era extremo, pegaram um carrinho de mão para melhorar o transporte. E após colocarem o material no carrinho, levaram ao ferro velho de Devair Alves dos Santos. Logo após o contato com a cápsula, Devair começou a sentir os primeiros sintomas, mas atribuiu ao mal-estar de uma feijoada. O mesmo passou a ocorrer com familiares, vizinhos e até mesmo o pássaro da casa, que morreu no dia seguinte. Conversamos com o biólogo Caio Henrique sobre a radiação do Césio-137. Os materiais radioativos, eles causam erros, de modo geral, na duplicação, na replicação do material genético das nossas células. E o que isso pode acometer num médio ou até mesmo num longo prazo é que essas células acabam se dividindo com esse material genético errado, com bases nitrogenadas trocadas, e isso pode acarretar e aumenta em muito a probabilidade de você ter diferentes tipos de células cancerosas ou cancerígenas, Então, de modo geral, um dos principais efeitos da radiação sobre as células humanas é aumentar a probabilidade de você ter diferentes tipos de cânceres em diferentes regiões do corpo, inclusive a depender da região onde você vai ter mais células afetadas pela radiação ou não. No dia 24 de setembro, Devair diz que se apaixonou pelo brilho e quis mostrar para todos. Começou chamando as pessoas em sua casa, que foi frequentada por vizinhos, parentes e amigos da família. Mas Devair queria algo além disso. Era uma coisa jamais vista por todos. Decidiu andar com a cápsula por baixo dos braços até a casa do seu irmão, Ivo Alves Ferreira. Ivo também ficou admirado com o brilho e decidiu pegar fragmentos do Césio com uma faca de cozinha para deixar com ele e mostrar para sua filha, Leide das Neves Ferreira. Devair foi embora para o ferro velho, enquanto Ivo mostrava e brincava com o Césio, juntamente com a filha. O jantar já estava quase sendo servido, quando Leide não havia lavado as mãos para realizar a refeição. Devido à seletividade alimentar, Leide não quis comer a sopa que sua mãe havia preparado. Então, a solução de Dona Lourdes, mãe de Leide, encontrou foi cozinhar ovos.
A pequena Lady comeu os ovos com as mãos, e um dia depois, Lady começa a passar mal. Lady começou a ter vômitos, diarreia, tontura e a sua pele começou a queimar, sintomas típicos de uma exposição à radiação. Após isso, Maria Gabriela, esposa de Devair, também começou a passar mal e pensou em algo que se relaciona ao pássaro ter morrido, a queimadura do seu cachorro no pescoço, os vizinhos e parentes passando mal, e ela também começou a ter os mesmos sintomas. A única coisa que encontrou foi a cápsula brilhante que seu marido andava para todos os lados. O médico Humberto Leda explicou mais sobre a acessibilidade à informação naquela época. A gente viveu na época, na realidade, não era nem poderia se dizer que era uma desinformação. Ninguém sabia o que fazer na realidade, porque nunca tinha havido isso aqui entre nós. Não existia nenhuma comissão reguladora, não existia especialidade médica que envolvesse com isso. Quem tomou a coordenação disso foi a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que cuidava de uma outra parte, né? Próximo ao incidente com o Césio-137, aconteceu o incidente em Chernobyl. E muita coisa foi como se transferida do que aconteceu para lá para cá. Então não se tinha realmente conhecimento a fundo do processo. Então não posso dizer que é uma desinformação, na verdade não tinha esse conhecimento total desse processo. Tudo foi sendo aprendido durante o atendimento às pessoas, a coordenação disso aí, né? Assim, Maria Gabriela esperou a oportunidade perfeita para pegar a cápsula e levar até a vigilância sanitária, para ver o que era aquele objeto metálico que tinha uma aparência duvidosa. No dia 28 de setembro, pegou a cápsula em seus braços e colocou dentro de um saco de pano, pegou um ônibus e levou até o local. Chegando lá, ela comentou que todos os conhecidos estavam passando mal, mas alguns com alguns sintomas diferentes. Todos achavam que era uma simples virose, e no dia 30 de setembro, o físico Walter Mendes, que estava em Goiânia por acaso, é acionado para desvendar o que estava acontecendo. De acordo com relatos, um bombeiro tentou invadir a vigilância sanitária com o objetivo de pegar a marmita radioativa e jogar no rio Meia Ponte, uma das principais fontes de abastecimento hídrico de Goiás, a fim de acabar com o resíduo, mas foi impedido pelos guardas do local. Após isso, o físico pegou os dados de Maria Gabriela e foi rapidamente para a casa de Devair. Na casa de Maria Gabriela, Walter detectou radiação em todos os ambientes, o que gerou muito pânico. Para transportar os contaminados, foram usados ônibus da polícia com o interior protegido com chapas de plástico. As pessoas que não tiveram contato direto com a cápsula foram encaminhadas para o Estádio Olímpico, no centro de Goiânia. Outras foram para o Rio de Janeiro. Em entrevista, Walter Mendes, o físico presente no acidente, disse que Lady era uma fonte ambulante e os valores que davam, ele não conseguia medir. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir, o detetor já saturava também. A partir disso, diversos especialistas foram chamados para desvendar o que estava acontecendo, e naquela mesma semana em Goiânia acontecia a Corrida GP Internacional do Motociclismo. A mesma movimentou grande parte da população de diversos lugares do Brasil. Desse modo, a cidade se encontrava mais populosa que o normal, fazendo com que o acidente radioativo não fosse para a mídia como forma de continuar a corrida. As autoridades, mesmo com toda a consciência do que estava por vir, resolveram não publicar o assunto no momento. E só foi divulgado quando a corrida chegou ao fim. Mas na noite do dia 30 de setembro, o primeiro técnico de radioproteção chegou na capital, Francisco Banzini. No dia 1º de outubro, a farmacêutica especialista em radioproteção, Sandra Belitani. E no dia 3 de outubro, José Cláudio Delmano, químico especialista em rejeitos radioativos, foi para a capital. Os 3 melhores especialistas de radioproteção do Brasil. Todos foram avisados que havia uma fonte radioativa, fora de controle, mas que sabiam a média de extensão da área impactada. E foi nesse momento que descobriram o causador de tudo, o Césio-137. As pessoas foram levadas a vários centros de concentração de contaminados, com o objetivo de diminuir o número de infectados. E com um desses lugares, o Estádio Olímpico de Goiânia. Os contaminados tinham que trocar de roupa a cada 30 minutos e tomar comprimidos que auxiliam na descontaminação. Os pés tinham que ser lavados em todos os banhos, pois eram locais que a doença mais impactava, formando feridas e até o sumiço de digitais em algumas pessoas. Conversamos com a química farmacêutica Marielle Mota para entendermos a descontaminação do Césio-137. Para a descontaminação do Césio-137, a primeira etapa é fazer a limpeza física.
Então precisa desincrustar as partes físicas daquela parte dele. Usar detergentes saneantes como detergente ou algum elemento que é desinfetante pode ajudar, porém é interessante que sejam ativos que formem quelatos. Por exemplo, usar o EDTA, né, ajuda bastante, porque precisa de uma substância que ligue o elemento do césio ali para tirar. Então, se usar só o detergente, só a água não vai ser o suficiente. Então, primeiro a parte física, talvez com uma vassoura, com alguma escova, alguma coisa, tirar toda a parte física e depois usar esses elementos que formam quelatos, né, um quelante, para poder tirar isso daí. E é interessante porque existem empresas terceirizadas que são específicas dessa limpeza. Então, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e limpar, porque esse resíduo químico que sobra dessa limpeza, ele tem que ter um tratamento específico. A Leide e Maria Gabriela faleceram no mesmo dia, 23 de outubro. No dia 27, faleceu o funcionário do Ferro Velho, Israel Batista. E no dia 28, a Dilmilson Alves, que também trabalhava no Ferro Velho. O enterro aconteceu em Goiânia e foi marcado por violência, dor e sofrimento. Produtos agrícolas do estado de Goiás estavam sendo acusados como contaminados de Césio 137, devido ao enterro das principais mortes do Césio. Devair, o dono do Ferro Velho, morreu de cirrose em 1994. O enfisema pulmonar matou Ivo, o pai de Leide, em 2003. Mas essa fatalidade não impediu com que as vítimas do Césio 137 pudessem falar e expor o ocorrido, como diz a vice-presidente da associação, Sueli Lima. Os filhos nossos, eu falo nossos porque são os outros também, na época eram 70 crianças, eles nunca puderam brincar, eles não tiveram infância não, foi só médico, era... Porque tem que estar preocupado, né? Sim, eles não podiam brincar, minha filha mesmo só quer brincar de boneca, porque ela tinha, na época, ela tinha 8 anos, Tinha que estar fazendo acompanhamento. só acompanhamento médico, era um psicólogo, era um dentista, era ver o que está acontecendo. Era o dia inteirinho, a gente passava o dia inteirinho na formação. Dois médicos responsáveis pela clínica, um físico e o dono do local, que também é médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Receberam pena de 3 anos e 2 meses em regime aberto Carlos Bezerril, Crisede Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. Em 97, a pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio foi condenado a 1 ano e 2 meses, mas a pena foi retirada. Todos deveriam pagar uma indenização às vítimas, que sobreviveram, mas apenas Crisede Dourado e Orlando Teixeira pagaram uma parte. Não conseguimos contato com os condenados. Assim, a vida de Dona Lourdes, Luiz Odete, Sueli, Santana e dos vários sobreviventes é marcada por dores passadas e esquecimentos. Contaminados pelo césio que sobreviveram, ainda ficaram com sequelas da radioatividade. Alguns até decidiram ficar estéreis por optarem em não passar as doenças adiante. Um momento que hoje foi completamente apagado em nossa sociedade, mas que foi um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. Mesmo com anos passados, ou melhor, décadas, as dores, as perdas e as marcas do Césio 137 ainda vivem na memória e na pele de muitos goianos. E histórias como a de Dona Lourdes são lembranças que a sociedade jamais deve esquecer. Nós não vivemos aquilo, mas temos o dever de contar e preservar essa história, para que jamais se repita. Muito obrigado, Dona Lourdes, sua história nunca será apagada.